Ele fez o impensável. Revelou a verdade sobre nossa ligação secreta, expondo-me ao choque da família e ao castigo social. Foi uma traição que abalou tudo, mas também o início da minha libertação. Essa revelação mudou vidas, trouxe punições duras, mas no fim, a verdade prevaleceu. Meu nome é Rui, tenho 22 anos agora, mas tudo começou aos 20, quando eu era estudante de Direito na Universidade de Lisboa. Vivia uma rotina pesada, aulas de manhã, emprego à tarde numa loja de eletrônicos no Chiado e noites na faculdade. Morava num apartamento partilhado em Alfama com 2 colegas, todos lutando para pagar contas. Meu sonho era estagiar num escritório de advocacia respeitado, mas sem conexões, era difícil. Vindo de uma família humilde do Porto, pai eletricista, mãe empregada doméstica, contava só com minhas notas altas. Uma amiga, a Catarina, mostrou-me uma vaga no LinkedIn. Estágio no escritório Mendes & Associados, especializado em direito empresarial, com clientes grandes como bancos e techs. Mandei o currículo sem esperança. Surpreendentemente, chamaram-me para a entrevista. O sócio fundador, Dr. Eduardo Mendes, 38 anos, conduziu-a. Ele veio de origens modestas como eu, o que criou uma ligação imediata. Vejo determinação em ti, Rui. Dou-te a chance, mas exijo perfeição. Comecei como estagiário, trabalhando diretamente com ele, mas logo senti uma atração confusa, algo além do profissional, que me aterrorizava, pois nunca admitira meus sentimentos profundos. No primeiro dia, Eduardo entregou-me uma pilha de documentos. Analisa estes contratos, encontra falhas. Mergulhei no trabalho, mas os olhares dele durante as explicações faziam meu pulso acelerar. Entendeste, Rui? Perguntava com uma intensidade que me desconcertava. À noite em casa, questionava-me. Era admiração ou algo mais? O medo crescia. Minha família conservadora nunca aceitaria. Dias depois, uma reunião com um cliente importante. Eduardo insistiu que eu participasse. Observa e aprende. O cliente questionou uma cláusula, e eu, num impulso, sugeri uma alternativa baseada nas minhas leituras. Eduardo assentiu. Boa ideia, Rui. Mas após a reunião, no elevador vazio, ele parou o aparelho. Isso foi arriscado. Podia ter corrido mal. O tom era severo, mas os olhos mostravam aprovação. A proximidade aumentou a tensão. Senti uma corrente elétrica. Não repita sem consultar. Avisou, mas sorriu levemente. A pressão no escritório aumentava. Outros estagiários murmuravam. Por que ele te favorece? Ignorava, focado no trabalho. Mas o conflito interno escalava. Uma noite, trabalhando até tarde num caso urgente, Eduardo apareceu na minha mesa. Precisas de ajuda? Sentou-se ao lado, explicando detalhes. Nossas mãos tocaram acidentalmente ao virar uma página. Ele não se afastou imediatamente. Rui, és talentoso, mas tens de controlar impulsos. O comentário soou duplo e meu coração disparou. No fim de semana, uma mensagem dele. Reunião informal amanhã. Discutimos o teu progresso. Encontrei-o num café discreto. Quero saber mais sobre ti, disse. Contei sobre a família, os sacrifícios. Ele partilhou a sua história. Subira sozinho, enfrentando preconceitos. A solidão é o preço, confessou. A conversa fluiu, mas a atração crescia. Ao sair, ele tocou meu ombro. Continua assim, Rui. O toque durou segundos a mais. De volta ao trabalho, um erro meu num relatório. Eduardo chamou-me à sala. Isto é inaceitável, gritou, mas depois suavizou. Aprende com isto. A repreensão doeu, mas a preocupação genuína confundia-me mais. Não quero que fales por minha causa. Aquela frase ecoou. Por causa dele? O conflito explodia dentro de mim. Uma semana depois, outro jantar de trabalho. Num restaurante na Baixa, após vinho, as confissões saíram. Sinto algo por ti, Rui, mas é perigoso. Admitiu mesmo. O primeiro beijo veio hesitante, no carro.
Não podemos, murmurou, mas continuou. A partir daí, reuniões secretas começaram, misturando trabalho e emoção. Mas o medo de descoberta pairava, especialmente com a família no porto ligando constantemente. Um dia, uma colega viu-nos saindo juntos. Cuidado com rumores, avisou. A tensão subiu. Eduardo distanciou-se no escritório, mas fora, a paixão intensificava. Minha família não entenderia, disse ele. Eu, lutando com a identidade, sentia o peso. Uma chamada da mãe. Estás bem? Pareces distante. Menti, mas o conflito interno rasgava-me. O clímax da parte veio numa noite chuvosa. Trabalhando sozinhos, Eduardo quebrou o silêncio. Isto não pode continuar assim. Alguém vai descobrir. Argumentei. Assumimos. Ele hesitou. Perderia tudo. A discussão aqueceu. Saí furioso. Em casa chorei, questionando tudo. Mas no dia seguinte, uma mensagem. Precisamos falar. A napuga crescia. O que viria a seguir? Aquela revelação inicial, a traição dele, ecoava agora nos meus pensamentos. Como chegamos aqui? A ligação secreta ameaçava ruir, e o conflito com a família e sociedade aproximava-se. Mas eu ainda acreditava em mudança. Ele confessou a solidão que o consumia, e eu, num impulso, revelei meus medos mais profundos. Foi o momento que selou nossa ligação secreta, mas também plantou as sementes da destruição inevitável. A atração, antes confusa, ganhou forma em encontros furtivos, mas o risco de exposição crescia a cada dia, ameaçando ruir tudo o que construíramos. Após o primeiro beijo no carro, marcamos reuniões secretas fora do escritório. Eduardo sugeria cafés remotos ou parques afastados, sempre sob pretexto de discutir casos. Precisamos ser cautelosos, repetia, enquanto partilhávamos histórias pessoais. Ele falava de pressões familiares, de expectativas que o sufocavam. Eu contava sobre a rigidez dos meus pais no porto, que ligavam semanalmente cobrando sucesso. Eles não entenderiam isto, admiti, sentindo o peso da culpa. No trabalho, mantínhamos distância. Eu na minha mesa, ele na sala dele. Mas durante uma análise de contrato urgente, ele chamou-me para revisar. Vê esta cláusula, disse, inclinando-se sobre o documento. Nossas discussões aqueciam. Discordávamos sobre interpretações jurídicas. Estás errado, Rui. Isso abre brechas, argumentou ele. Defendi minha visão, e a tensão profissional misturava-se à emocional. No fim, ele cedeu. Talvez tenhas razão. Aquela vitória pequena fortaleceu nossa ligação, mas também gerou ciúmes entre colegas. Uma estagiária, Sofia, comentou durante o almoço. Ele te consulta demais. Cuidado com favoritismos. Ignorei, mas o comentário plantou dúvida. Eduardo notou minha inquietação e marcou um encontro noturno. Num banco de jardim vazio, ele apertou minha mão. Ignora-os. Isto é real. Beijamo-nos ali, mas um carro passando perto nos fez saltar. Vês, risco constante, murmurou ele. A intimidade crescia. Trocávamos mensagens codificadas, planeando fins de semana disfarçados de viagens de trabalho. Numa delas, em Sintra, discutimos um caso de fusão empresarial. Se perdermos, o escritório sofre, disse ele. Sugeri uma estratégia alternativa, baseada em jurisprudência recente. Ele adotou-a, e o cliente aprovou. Graças a ti, Rui. Mas no hotel, a conversa virou pessoal. Quero mais que isto, confessei. Ele hesitou. Eu também, mas minha posição. A frustração surgiu. Ele priorizava a carreira. De volta, um erro no caso. Enviei um documento errado por e-mail. Eduardo explodiu na sala. Isto podia custar-nos o cliente. Desculpei-me, mas ele suavizou depois. Não é só trabalho, preocupo-me contigo. Aquela vulnerabilidade aprofundou a ligação, mas o conflito interno escalava. Eu queria assumir, ele temia perda. Dias depois, minha mãe ligou. Vens ao Porto no fim de semana? Preciso falar. Menti sobre trabalho, mas o pânico instalou-se. Eduardo notou.
Problemas em casa? Contei sobre a pressão familiar. Ele abraçou-me em segredo. Aguenta, vamos resolver. Mas uma colega viu uma mensagem no meu telemóvel. Cuidado com o que escondes, avisou. A napuga subia. Quantos mais saberiam? Numa reunião de equipa, Eduardo elogiou meu contributo publicamente. Rui trouxe ideias frescas. Os olhares dos outros queimavam. Após, confrontei-o. Estás a arriscar demais. Ele sorriu. Vale a pena. Mas naquela noite, um telefonema anônimo para o escritório. Alguém insinuava irregularidades. Investigam-nos? Perguntei. Ele negou, mas a dúvida crescia. Nossa ligação fortalecia-se, mas os conflitos externos aproximavam-se, ameaçando explodir tudo. O aprofundamento trazia alegria misturada a terror. Eduardo confessou. Nunca senti isto antes. Eu respondi. Nem eu. Mas e se acabar mal? A resposta veio num beijo urgente, mas o medo persistia. Uma discussão acalorada surgiu quando ele cancelou um encontro por compromissos familiares. Sempre há dias, acusei. Ele defendeu-se. Protejo-nos. A reconciliação veio, mas a fresta de desconfiança abriu-se. Semanas depois, um caso crítico. Defesa num tribunal. Eduardo liderava, eu assistia. Ganhamos, e na celebração privada, ele prometeu. Um dia, assumimos. Acreditei, mas um rumor no escritório espalhava-se. Eles são próximos demais. Mariana confrontou-me. Confessa, está a acontecer algo. Neguei, mas o cerco apertava. A napuga atingia o pico. A crise inevitável aproximava-se, testando os limites da nossa ligação. A traição veio como um soco. Eduardo distanciou-se de repente, deixando-me exposto aos rumores que se espalhavam como fogo, e a família descobriu tudo por um telefonema anônimo. O caos explodiu, forçando-me a enfrentar rejeição e dúvida que ameaçavam destruir minha identidade. Após os rumores no escritório, Eduardo evitou encontros. Preciso de espaço, disse numa mensagem fria. Perguntei por quê, mas ele bloqueou respostas. No trabalho, tratava-me como mero estagiário. Faz a pesquisa e sai. A dor cortava, sentia-me usado. Colegas cochichavam. Ele te promoveu por quê? Sofia riu. Favoritismos acabam mal. Ignorei, mas o bullying escalava. E-mails anônimos insinuando relações inadequadas. Em casa, o telefone tocou. Minha mãe, furiosa. Quem é esse Eduardo? Alguém ligou dizendo que vocês... É verdade? Neguei inicialmente, mas ela pressionou. Se for, não és bem-vindo aqui. O pai interveio. Pensa no que fazes à família. Chorei sozinho, questionando minha identidade. Por que esconder? Pensei. Liguei a Eduardo. Ajuda-me. Ele atendeu seco. Não posso, minha reputação está em risco. A zanga explodiu. Traíste-me. No dia seguinte, confronto no escritório vazio. Por que pausas agora? Gritei. Ele admitiu. Minha família suspeita. Perderia herança, contatos. Argumentei. E eu, perco tudo sozinho. Ele chorou. Amei-te, mas é impossível. Saí batendo a porta, renunciando ao estágio na hora. Adeus. Mandei por mensagem. Ele não respondeu. Mudei para o Porto, ficando com um primo distante. Procurei terapia. Aceita-te primeiro, disse o terapeuta. Sessões revelaram medos profundos, rejeição familiar, pressão social. Mãe ligava diariamente. Muda ou esquece-nos. Pai tentava mediar. Dá tempo. Mas o conflito familiar escalava. Irmãs evitavam-me. Vizinhos fofocavam. Vergonha para o nome, disse um tio. Eduardo tentou contato semanas depois. Sinto falta. Recusei. Tarde demais. Rumores chegaram. Ele negava tudo no escritório, salvando a carreira. A traição doía mais. Priorizar a si mesmo. Um amigo avisou. Ele sai com outros agora. A inveja misturava-se à dor, intensificando a crise interna. Numa sessão de terapia, quebrei. Por que me iludiu? O terapeuta guiou.
Foca na tua força. Comecei a confrontar a família. Isto sou eu. Aceitem ou percam-me. Mãe resistiu. É pecado. Pai cedeu ligeiro. Amo-te, filho. A divisão familiar gerava brigas constantes, na pulga no auge. No trabalho novo, num escritório pequeno, enfrentei preconceitos. Ouvi boatos sobre ti. Perdi promoções, isolado. Eduardo mandou e-mail. Desculpa, medo venceu. Respondi. Pagas o preço sozinho. A crise atingia o clímax. Identidade em jogo, relações destruídas, futuro incerto. Mas uma faísca de esperança surgia. Aceitação própria. O confronto final aproximava-se, forçando escolhas radicais. No auge do caos, confrontei Eduardo cara a cara, exigindo a verdade que ele escondia. A revelação chocou, expondo sua covardia e forçando-me a romper de vez, numa luta interna que definiu meu renascimento ou colapso total. Marquei o encontro num café neutro no Porto. Chega de mentiras, disse ao sentar. Ele chegou abatido. Quero consertar. Acusei. Traíste-nos ao priorizar medo. Ele defendeu. Perderia o escritório, família. Argumentei. E eu perdi tudo por ti. A discussão escalou. Vozes altas, olhares alheios. Amei-te de verdade, jurou. Mas não o suficiente para assumir. Rebati. Saí furioso, bloqueando-o. Em casa, crise familiar explodiu. Mãe descobriu mais detalhes por fofocas. Sai daqui, gritou. Pai mediou. Calma, ele é nosso filho. Briguei. Aceitem-me ou percam-me para sempre. Mãe chorou. Não consigo. Tranquei-me no quarto, ligando ao terapeuta. Ajuda, estou quebrando. Ele orientou. Confronte-te primeiro. Dias depois, Eduardo apareceu à porta. Preciso falar. Deixei entrar, relutante. Saí do armário para amigos, revelou. Tarde demais, dano feito, respondi. Ele insistiu. Muda tudo agora. Neguei. Não confio mais. A tensão subiu. Ele tentou abraçar. Eu afastei. Vai embora. Ordenei. Ele saiu chorando, mas a dúvida plantada. E se perdoasse? Terapia intensificou. Escolhe-te, disse o profissional. Confrontei família novamente. Jantar tenso. Isto sou eu, amo quem amo. Mãe resistiu. É errado. Pai apoiou. Dá tempo a ela. Saí da mesa, decidindo mudar sozinho. Procurei emprego novo, ignorando boatos. Eduardo mandou carta. Perdi clientes por rumores. Pago o preço. Respondi. Boa, aprende. Mas internamente, luta. Perdoar ou seguir? Uma ligação anônima. Colega do escritório. Ele defende-te agora. Ignorava focando em mim. Clímax veio numa sessão familiar. Mãe admitiu. Medo de te perder. Abracei-a. Aceita-me. Ela cedeu devagar. Tento. Pai sorriu. Família unida. Quanto a Eduardo, decidi romper definitivo. Acabou, mandei. Ele aceitou. Compreendo, boa sorte. A luta interna resolveu-se. Aceitei identidade, priorizando o crescimento. Perdas doeram, mas liberação veio. Eduardo revelou publicamente sentimentos, perdendo mais, mas ganhando paz. Eu, renascido, enfrentava futuro incerto, mas autêntico. A culminação selou. Traição ensinou resiliência, preparando o desfecho moral. A verdade prevaleceu no fim, trazendo justiça emocional após a tempestade de traição e rejeição. Aprendi que aceitar-se é a maior vitória, transformando dor em esperança para uma vida autêntica, apesar das cicatrizes. Após o rompimento, foquei no crescimento. Terminei o curso de Direito com notas altas, ignorando boatos. No Porto, entrei num escritório pequeno como júnior. Prova teu valor, disse o chefe. Mergulhei em casos, usando lições de Eduardo, ironia amarga. Colegas respeitavam. Tens potencial. A confiança voltava, devagar. Família curava. Mãe ligava semanalmente. Como estás? Perguntava, evitando o tema. Numa visita, confrontei. Aceita-me todo. Ela assentiu. Estou tentando. Amo-te. Pai mediava. Tempo cura. Irmãs aproximaram-se. Desculpa o silêncio.
A união fortalecia, provando que diálogo vence preconceitos. Eduardo, ouvi rumores. Perdeu clientes conservadores após revelação. Mandou mensagem final. Orgulhoso de ti, vivi autenticamente agora. Respondi. Boa sorte. Sem rancor. Lição aprendida. Esconder pune todos. Terapia concluiu. Cresceste forte. Hoje, vivo abertamente. Amigos apoiam. Relacionamentos novos surgem sem segredos. Um caso ganho no tribunal trouxe promoção. Bem feito, Rui. Celebrei sozinho, refletindo. Traição doeu, mas forjou resiliência. A moral ecoa. Amor não correspondido ensina limites. Traição revela forças ocultas. Esconder identidade causa crises, mas assumir traz paz. Sociedade muda. Pressione por aceitação. Minha história inspira. Enfrente medos. Priorize si mesmo. Esperança prevalece. Amor verdadeiro começa na autoaceitação, abrindo portas para conexões reais. Seja corajoso. A verdade liberta, transformando punições em lições eternas.